Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação: Fábio Carvalho. Como eu trabalhava, eu percebia que tudo bem, você usava hipnose, mas a pessoa não tinha energia vital para manter aquilo. Então o que ela fazia? Ela deslocava um sintoma para uma outra situação. Olá, aqui é o Fábio Carvalho, apresentador do Hipnocast, o podcast da hipnose. Eu quero te agradecer pelo interesse em escutar este episódio, que, aliás, pode ser encontrado no iTunes, no Google Play e em diversos outros agregadores. Também você pode encontrar todos os nossos episódios diretamente em nosso website, www.hipnocast.com.br. Hoje eu recebo Marta Mendes, psicoterapeuta complementar, fundadora da Psicobiosofia e presidente da instituição Harmonia, onde ela atua oferecendo cursos e atendimentos psicoterapêuticos. Marta é uma profissional e pesquisadora altamente ativa no ramo da psicoterapia, tendo participado de inúmeros congressos, palestras, revistas, programas de rádio e TV. Como escritora, tem 4 livros publicados. Marta Mendes, seja bem-vindo aqui ao Hipnocast. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação, falasse um pouquinho mais sobre você, de onde é que você fala e o que é que você faz. Olá, Fábio. É um prazer enorme estar falando com você. Eu estou na cidade de São Paulo, no Brasil. Eu sou psicanalista transpessoal, trabalho com florais de Bach, com a hipnose clínica ericksoniana. E há muitos anos eu tenho um trabalho de pesquisa sobre os florais de Bach, da profundidade das essências. E aí eu comecei a utilizar no consultório, juntamente com a hipnose, com a terapia regressiva. E ainda fiz um trabalho de organização para ver o efeito disso na parte energética da pessoa, onde eu usei a bioeletrografia também. Então, eu tenho esse trabalho de consultório há mais de 2 décadas e tenho aproximadamente isso de pesquisa, de tudo isso que são ferramentas maravilhosas, né, para se utilizar em consultório e quando, se é possível aprender, fazer a autoaplicação também, né? E é um prazer estar falando com você aqui. Não, somos nós aqui do Hipnocast que ficamos muito felizes com a tua participação, trazer essa experiência, né? Esse aspecto teórico e vinculado desde uma perspectiva prática, baseado, obviamente, no que você acaba de nos dizer, né? Dessas 2 décadas de hipnose e temas afins, né? Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem a ver com algo que pode ser novidade para algumas pessoas que estão escutando, para outras talvez não. E o tema hoje é hipnose e florais de Bach. Você sabe que, antes de nós entrarmos nesse assunto propriamente, eu queria entender um pouquinho mais o que te levou, Marta, a se interessar por esse assunto, hipnose, florais de Bach, pela pesquisa em si desses assuntos. O que te levou nesse caminho? Meu primeiro contato com os florais, com a hipnose, com a psicanálise, inclusive, foi como paciente, né? Então, há uns 26, 27 anos atrás, eu comecei como paciente de uma terapeuta e ela começou a utilizar comigo os florais. E eu vi que aquilo fez um rebuliço dentro de mim, né? Comecei a perceber coisas que antes eu não percebia sobre mim mesma. E aí, aos poucos, eu fui me interessando e ela me convidou para um curso com os florais. E eu fiquei encantada. Só que assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Outros chamariam de cientista, de pesquisadora, tão curiosa. E eu queria saber, de qualquer jeito, como é que aquilo funcionava. Eu falei, não é mágica isso tem uma profundidade. E eu queria muito saber como é que aquilo funcionava. Então fui aprendendo, fui estudando, fiz vários cursos. E aí depois também dentro desse processo terapêutico apareceu a hipnose. Certo. Que também me encantou muito. E eu falei, não, isso tem uma forma, isso acontece de alguma maneira, não é simplesmente acontece, qual é o mecanismo, qual é o percurso que isso faz, né? Então a minha primeira pesquisa foi com os florais, porque eu senti, sabe quando a gente fala assim, eu senti na pele? Sei. E aí eu fui estudar e fui pesquisando, fui
estudando, fui tendo consultório, fui aprendendo, eu tinha uma escola e fui utilizando na escola com os pais dos alunos, fazia palestra, porque eu fui me envolvendo muito com isso, né? E aí, a questão da pesquisa, eu comecei no consultório, eu já tinha consultório na época, eu comecei no consultório com os meus clientes. Só que eu fazia aquela aplicação tradicional dos florais, né? Eu até apresentei isso num congresso numa faculdade no Rio de Janeiro. Eu aplicava de forma daquele questionário certinho que tem lá na questão dos florais. Eu falo, mas não pode, aí você vai aplicar todas as essências num único cliente, porque todo mundo de alguma maneira sente tudo aquilo, né? E aí veio assim uma intuição, vou chamar de intuição, tá bom? Pode ser? Pode ser, eu acho que talvez facilita até para quem de repente está acompanhando teu raciocínio, que eu acho que está bem interessante. Tá, então, aí eu tive uma intuição, eu falei, não, eu tenho que fazer uma pergunta que vai ser uma pergunta-chave, que essa pergunta vai amarrar uma porção de coisas, de sentimentos, de pensamentos, de sensações. E eu comecei a mudar a forma de ouvir o meu cliente. Quando eu mudei a forma de ouvir, claro, as perguntas foram outras. E as perguntas sendo outras, vinha uma enxurrada de informações muito significativas, inclusive com os sonhos dos meus clientes. Olha só. Eu fui configurando isso numa metodologia, né? E essa metodologia começou a ser a minha hipótese de trabalho. Olha que bacana. Com resultados assim fantásticos. Então, se você me permite, eu sou uma apaixonada pelos florais e pela hipnose. Percebe-se até pela tua explanação aqui que você faz. E você sabe que o que eu percebi, a primeira coisa, eu vou te comentar assim, vários aspectos aqui, mas o primeiro foi o seguinte, para você explicar o que era esse seu interesse, você usou de uma explicação que naturalmente é a demonstração de uma hipótese, né? Você disse até no final, uma hipótese de trabalho. Ou seja, você buscou um método, você buscou o processo, o mecanismo, como você disse, para poder explicar aquilo que te tocava lá dentro, né? Exatamente isso. Como é que foi a tua primeira percepção desse impacto ao mudar a forma de escutar as pessoas, de ouvir as pessoas, que isso pudesse realmente surtir um efeito ainda mais forte? Como é que foi essa primeira percepção sua? Quando é que surgiu, né? Você falou dessa intuição. Como é que foi essa percepção para você no início? O que foi mudando em você enquanto observadora desse processo de transformação que você estava passando naquele momento? Olha, eu percebi, você disse que enquanto cliente né? Não como terapeuta. Enquanto cliente. Muito bem. Enquanto cliente, eu tinha assim sabe a pessoa que tudo tem que ser do meu jeito? Conheço muitas pessoas assim. Então, eu fiz parte desse rol hoje, talvez um pouco melhorada, mas eu ainda quero saber como as coisas funcionam. E aquilo era muito forte em mim. Isso me causava muitas angústias, muitas insatisfações, frustrações, né? Porque você idealiza uma coisa e quando ela não é do seu jeito, pode ter uma coisa muito melhor do lado e você não está vendo, né? Pode existir outras alternativas e como você está num foco obsessivo que tem que ser daquilo que você quer, você não percebe nada mais além daquilo. E aquilo não acontece e você sofre. É verdade. É um sofrimento, não é? É verdade. Então, eu fui procurar, inclusive, nessa época, porque eu queria melhorar disso, porque isso me trazia muita dor, né? Uma angústia, uma tristeza. E foi quando eu percebi que até então eu não sabia que eu era dessa forma, que eu estava dessa forma, né? Na verdade, eu não era dessa forma, eu estava dessa forma. Porque as coisas na vida vão acontecendo e você vai se moldando dentro das perspectivas que você tem, né? É verdade. E no processo terapêutico, vou dizer assim, com o uso dos florais, começou a acordar em mim uma sensação, e eu vou te dizer assim, sensação, não foi nem pensamento, porque depois que eu elaborei um pensamento sobre isso, uma sensação de paz
Aí eu dizia assim, não, essa não sou eu. Isso não sou eu, isso. E eu até fiquei assim, um pouco preocupada na época. Eu falava assim, nossa, eu tô deixando de ser eu, não é possível. E aí, conversando com a terapeuta na época, ela me dizia assim, preste atenção em você, não julgue o que você está sentindo, apenas sinta. Sinta e perceba como é isso dentro de você. Então, isso me trouxe uma clareza, porque eu parei de negar, eu parei de brigar com isso e comecei a me sentir. E vou te dizer, talvez tenha sido a primeira vez na vida que eu tenha me sentido realmente. Uhum. E aquilo foi fantástico. Isso me trouxe uma abertura de consciência, porque eu, na época, eu era diretora de escola, uhum. Eu tinha 2 escolas, inclusive, e eu tinha que lidar com a burocracia, com o pai de aluno, que isso é uma coisa muito difícil, porque você tem vários universos dentro do universo, né? É verdade. E eu percebi que aquilo que a escola, tudo aquilo era muita coisa para mim. Mas eu achava que eu dava conta, que eu era a Mulher Maravilha. E eu fui percebendo, Fábio, que foi acordando dentro de mim, eu vou dizer isso e talvez seja mais fácil para as pessoas entenderem, um curador, sabe? Surgiu dentro de mim aquele eu observador. E esse observador fez uma transformação na minha vida significativa, que antes talvez eu nem imaginasse que ele existisse. Uhum. Então, poder se perceber, se sentir, e daí, através disso, você elaborar um pensamento, organizar um pensamento sobre a sua pessoa, é a ferramenta maior que existe dentro de um processo terapêutico. Bastante claro, e você traz aqui vários elementos interessantes, Marta. Você sabe que o primeiro é que me veio aqui a lembrança da última vez que nós nos encontramos em Los Angeles, e aí você sabe que quem apresentava lá aquele evento que nós participávamos, ele tem uma frase que eu acho que é fenomenal e tem a ver com um pouco daquilo que você começou falando, né? É verdade. Que pessoas, quando bem-sucedidas, elas fazem perguntas melhores e, portanto, em consequência, eles obtêm, né, resultados melhores. E você falou um pouco disso no início, né, de que você modificou as perguntas simplesmente porque você passou a ouvir de uma forma diferente. Enquanto eu te escutava, uma coisa que eu prestei atenção foi o seguinte: quando você disse que esse sentir dentro de você e não negar fez com que você então passasse a se sentir de uma maneira ainda mais intensa, ou eu poderia usar a palavra verdadeira ou real? Verdadeira, talvez. Eu acho que a verdadeira é a palavra-chave. Porque eu não precisava negar nada que tinha dentro de mim. Então, olhando para mim e percebendo, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso me traz alegria, isso nem tanto. E começar a perceber como é que tudo isso funcionava, que é uma configuração interna, não é? Como é que tudo isso funcionava, me trouxe autonomia. E isso foi a chave de tudo para mim. E é nisso que eu trabalho com o meu cliente. Devolver para ele, né, ou melhor, facilitar a ele, resgatar a sua autonomia, a sua capacidade de ser diante da vida, entendeu? Eu acho que eu aprendi isso. Você sabe que isso que você está falando aí é sensacional, porque e aí quando você fala sobre esse aspecto interior, né? Sabe o Dr. Wayne Dyer, ele tem um livro que chama-se O Eu Sagrado, e nesse livro tem uma frase que eu acho que ressoou em mim há muitos anos atrás, quando eu li a primeira vez, e eu carrego essa frase como algo que tem muito a ver com o que você acaba de falar, que é o seguinte, que a autêntica liberdade não pode ser adquirida ou achada fora de você. Quer dizer, não há como descobrir isso com qualquer outra coisa que normalmente a gente considere estar, né, a nossa essência, né? Que às vezes nós olhamos isso para fora. Então a frase dele é o seguinte, que está dentro de nós. E essa liberdade, essa essência, ela depende disso, né? Que é o que, de alguma maneira, você está falando. Essa verdade, ela é encontrada dentro de nós mesmos, né? É verdade. E aí eu fico me perguntando aqui, como a gente pode, de repente, fazer, Marta, um paralelo dessa essência, dessa verdade, desse eu agora conectado com a tua verdade e com a tua essência. Como isso você pode
hoje, voltando e refletindo sobre o passado, atribuir ao fato de que, de repente, essa tua experiência com o floral pudesse ter feito aflorar, então, em você? Qual é o paralelo que você pode hoje, de repente, traçar dessa construção da nova Marta naquele momento? Fábio, é aquilo que eu te disse. Eu comecei a perceber, a olhar e descobrir quem era Marta e não quem estava Marta, entendeu? Porque a gente acaba criando personagens para dar conta da vida, né? Nos medos, nos traumas, e eu estou falando isso de uma maneira geral. E reconhecer-se, e não importa se isso é agradável agora ou não, reconhecer-se é uma ferramenta gigantesca, porque abre a porta para a nossa sabedoria interior. Nós temos tudo o que precisamos dentro da nossa consciência, né? Nós somos seres divinos, grandiosos, e se a gente olha para dentro e resgata isso dentro da gente, né? Nós temos muitas memórias, nós temos um inconsciente aí recheado de ferramentas, e não de coisas ruins, mas coisas que a gente ainda não conhece e que tem toda a possibilidade de conhecer, e criar um mecanismo de vida plena. E eu lembro bastante quando nós estivemos naquele curso lá em Los Angeles. Nós podemos construir a felicidade. Ela não é igual para todo mundo, né? Então, cada um de nós consegue perceber o seu caminho, que a felicidade é uma viagem, ela não é um lugar que a gente chega. É verdade. É uma jornada, né? Então a gente vai lá no trem, olhando na janelinha e vai percebendo as maravilhas que tem e o reflexo que aquilo tem dentro da gente. E eu acho que esse é um caminho de felicidade, de plenitude, né? Então, voltando à sua pergunta, descobrir que eu tinha capacidade, e essa é a palavra forte, a potência, que é isso que eu trabalho com os florais e com a hipnose, que eu tenho a potência de transformar a minha vida, isso é simplesmente divino. Fenomenal, Marta. Eu acho que aqui você traz uma reflexão que eu acho não tem outra maneira de escrever senão fenomenal. Ou seja, essa diferença de quem é, de quem estava, faz toda a diferença, né? Olha só, eu sou ou eu estou. E isso talvez, quando a gente observa, e aí eu digo mais desde a minha perspectiva de hipnose ou de outros assuntos que são mais relacionados do aspecto mental mais do que outra coisa. Mas eu queria entender talvez aqui como é que, de repente, o floral, unido com a hipnose, pode fazer com que o indivíduo, então, acolha aquilo que ele já tem dentro de si, para poder ajudar ele a diferenciar, né, do que é estar do que é ser. Muito excelente a sua pergunta. Então, para poder responder, eu vou precisar primeiro contar um pouquinho do que eu entendo como floral e a forma como eu trabalho, para você compreender todo esse processo, que é como eu faço aqui, tá ok? Claro. Outras pessoas devem fazer diferente, mas e todas trabalham muito bem quando a proposta é boa, né? Então, assim, o floral, ele tem uma profundidade, foi isso que eu fui buscar dentro da pesquisa, né? E vai sair até um livro com essa pesquisa toda. Olha que bacana. A profundidade do floral é assim, ela vai acordando dentro de nós as virtudes que ficaram adormecidas pelas dificuldades da vida, pela a visão equivocada de algumas questões, de alguns sentimentos, né? Pelos traumas que a gente viveu. Então, assim, toda a nossa essência, ela vai ficando encoberta, né? Por mágoas, medos, tristezas, angústias, por emoções que ficam distorcidas, né? Porque isso é uma distorção. E toda a nossa potência, ela fica enfraquecida. A gente perde energia vital. E sem energia vital, a gente não consegue fazer transformação. Né? Então, quando eu uso o floral de Bach em nível profundo de consciência, que traz também nos sonhos épocas, situações de uma forma muito figurada, né, bem simbólica, e decifrar esses símbolos também é uma habilidade, ela consegue resgatar a energia vital, porque assim, é como tirando a casca da cebola, entende? Entendo, excelente metáfora. Então, vai tirando a casca, né,
e vai encontrando a essência, e a essência quem é você, não como você está. Você estava cheia de casca. Então você vai tirando essas cascas e à medida da possibilidade da sua compreensão sobre você mesmo, e você vai chegando na essência. Quando você chega na essência, você tem autonomia. Certo. Quando você tem autonomia, você consegue transformar a sua vida, porque é uma escolha, não é uma imposição do terapeuta, né? É uma escolha da pessoa que está no processo terapêutico. E aí, como que entrou a questão da hipnose? Eu utilizava a hipnose antes, somente a hipnose, e reconheço que é uma ferramenta valiosíssima. Mas o que eu percebia, Fábio, e vou dizer assim, dentro de como eu trabalhava, tá ok? Eu não sei como é o trabalho dos outros colegas. Como eu trabalhava, eu percebia que tudo bem, você usava a hipnose, mas a pessoa não tinha energia vital para manter aquilo. Então o que ela fazia? Ela deslocava um sintoma para uma outra situação, né? Então quer dizer assim, aquilo continuava lá dentro dela. Então por mais que eu tivesse uma ferramenta eficaz dentro da hipnose, aquilo continuava dentro dela, não tinha transformação, ela não tinha força para manter um novo estado. Então quando eu aprofundei com os florais e foi resgatando essa energia vital, quer dizer, despindo essa cebola e chegando na essência, aquela potência, que é o que Freud chamou de libido e Jung chamou de energia psíquica, aquela potência, ela ficou tão viva, eu vou fazer uma redundância, aquela potência ficou tão potente que ela deu conta de transformar a vida dela e fazendo âncoras mesmo, né? Poxa vida, se eu tenho essa potência, ela está onde? Como que eu utilizo? Então, a própria hipnose deu para ela mais ferramentas para manter aquela potência. É verdade. Fui clara? Foi, eu acho que, e aqui eu coloquei num modelo mental, talvez, de um engenheiro para poder traduzir isso de uma outra maneira. Vamos ver se você concorda comigo. Colocando de um lado o floral, de outro lado a hipnose, e no centro o elemento transformador, né? A transformação. Isso. E então o floral, ele seria responsável por dar essa energia vital, por gerar uma autonomia. Por outro lado, a gente teria a hipnose disparando o gatilho da transformação, como se de repente talvez a hipnose fosse o meu isqueiro e eu tivesse a gasolina ou o álcool colocado pelo floral, e quando eu colocasse então, disparasse aquela faísca, aí realmente a transformação, né, começasse a ter combustão, começasse então a partir dali. Para acelerar, eu imagino que a hipnose talvez seja um processo de aceleração, nesse sentido aqui, dentro dessa metáfora. E seria algo assim, ou como é que você enxerga? Olha, eu vejo assim, a hipnose, ela traz os recursos internos, né? Ela desperta, ela acorda, ela se faz perceber os recursos internos que estão todos dentro do cliente, não é? Então eu acho que ela dá um start, né? Aquele botão de acender mesmo, e você poder resgatar essa capacidade e manter a capacidade, né? Então, quando você cria âncoras, você mantém a sua capacidade ativa e não adormecida diante de uma situação, né? Eu costumo dizer que a hipnose, ela traz consciência, né? Ela traz os recursos para a autoconsciência. Então, unindo essas duas ferramentas, eu percebi que o meu cliente se tornou mais potente diante da vida, mais firme diante dos seus propósitos, mais capaz de realizar os seus propósitos. A palavra é isso, né? A palavra é potência. Você sabe que aqui quando de repente eu reflito sobre o que você fala, acordar aquilo que está adormecido, nessas virtudes, essa energia ou mesmo essa autonomia, eu fico pensando que de repente, talvez até todo processo terapêutico, né? E imaginando isso num contexto terapêutico, os recursos, como a gente já falou, tá dentro de cada um, né? Sim. Mas encontrar esses medos, essas angústias, essas emoções, normalmente a gente utiliza a hipnose para poder navegar e ir lá nesse passado e fazer essa busca. E nesse paralelo com o floral, como é que funciona essa dinâmica? O floral, ele traz para nossa consciência esses medos. Certo. Eu vou usar essa palavra entre aspas, presos num passado não lembrado, mas não esquecido. Certo. Né?
e traz para nós a condição de enfrentá-los de uma maneira mais amena, sem que tenha que se chocar com aquele medo, mas de enfrentá-los com a sua energia vital. Porque sem energia vital a gente não tem força para nada. Muito menos, você pode ver, existe uma diferença entre você ter um sonho com uma determinada dificuldade, com determinado medo, ou ter um pesadelo sobre aquilo. Certo, é verdade. Então, o pesadelo é o que nos deixa impotentes diante de uma situação. Então, eu penso que a energia vital, ela me favorece no sentido de sonhar, usando isso entre aspas, claro, este sonhar com autonomia para enfrentar sem se submeter. Entendi. Fui clara, Fábio? Claro, e eu acho que então essa energia vital então seria a chave para a transformação que o indivíduo precisa, né? Para encontrar essa autonomia. Exatamente. Eu acredito nisso, né? Acredito no sentido assim, a minha prática clínica me fez olhar para isso com muito carinho. E eu fico feliz que você esteja compartilhando mais sobre isso. Sabe que aqui eu talvez pudesse fazer um resumo da minha percepção dessa conversa que a gente está tendo até agora, de que a gente não precisa sofrer para encontrar com esses traumas, essas angústias, esses medos do passado, utilizando ferramentas assim tão potentes, como no caso o floral e a hipnose juntos, né? Exatamente, porque muita gente foge do processo terapêutico porque tem medo daquilo que vai encontrar. Você não precisa sofrer, você pode construir o seu caminho de felicidade sem sofrimento. O problema é quando as pessoas elas se autoimpõem um futuro já de sofrimento, né? Quando elas se autoimpõem dizendo, nunca mais vou acontecer isso, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sou capaz. São decretos. São decretos, né? Qual que é o perigo desses decretos? Qual que é o perigo desse nunca mais, Marta? E nunca mais é muito tempo, hein? O que você acha? Pra mim é uma eternidade. É muito tempo. Então, eu utilizo bastante, e você sabe que eu também trabalho com a terapia regressiva, eu utilizo muito a gente voltar para este determinado momento com as ferramentas internas de libertação e cura que você tem, né? A gente volta para este momento onde foi feito o decreto. O que fez com que essa pessoa fizesse esse decreto naquele momento? Qual era o pensamento e o sentimento dela naquele momento onde ela disse nunca mais ou jamais? Né? Então, quando você vai para aquele momento e você percebe que aquela situação tinha medo, tinha angústia, tinha desespero, hoje você pode olhar para aquilo e ressignificar aquela situação. Né? E a ferramenta da hipnose é muito importante neste momento porque ajuda a criar os recursos internos, né? Sejam eles energéticos, psíquicos, para que você possa lidar com essa situação e fazer um novo decreto ali. Eu posso ser feliz, eu tenho condições de crescer e evoluir, eu posso, eu quero, eu consigo, eu só preciso saber o caminho. Sensacional, Marta. Esse saber o caminho faz toda a diferença, né? Construir esse caminho, criar um caminho novo, mesmo que imaginário também. Dentro da hipnose a gente sabe que é uma das maneiras de se trabalhar, né? O floral junto com a hipnose, né? Se você considera o floral especificamente, como é que você pode de repente ajudar um indivíduo a de repente eliminar, usando essa palavra talvez pode ser um pouco mais forte, né? Mas outra maneira seria dizer sanar ou trabalhar algum padrão, não necessariamente do passado, mas que no presente possa prevenir que novos decretos possam acontecer, ou de repente despertar essa consciência baseado nessa experiência atual, nessa vivência atual. Algo talvez até, eu não sei se isso possa ser chamado de uma terapia breve, né, ou imediata, mas existe essa relação? Porque na hipnose às vezes a gente pode trabalhar algo como aquilo que você estava falando, né? A hipnose às vezes ela simplesmente pode acontecer de fazer uma substituição, né? Ela só muda de rota, mas não tira lá
aquela causa, muitas vezes. Mas, e por isso mesmo, às vezes a hipnose é utilizada dessa maneira que você tinha comentado, de forma equivocada por muitos, mas dentro dessa realidade, o floral ele também tem essa capacidade de, no momento atual, trabalhar um evento futuro através desse despertar de consciência, dessa potência, sem necessariamente voltar no passado? Eu costumo dizer que o passado não reconhece o seu lugar, ele está sempre presente. Olha só, essa é excelente. Isso é uma frase de Mário Quintana. Ah, que lindo. Se a gente não resolve algo que está distorcido, até como um decreto no passado, como é que a gente vai avançar se está com uma bola de ferro na perna? Como é que vai viver bem, né? Não tem como. Porque assim, eliminar, eu não usaria esse termo, mas talvez compreender, elucidar o que foi que me levou a tomar determinado decreto ou determinada escolha, né? Uhum. Compreender os motivos que naquele momento você tinha e hoje você não precisa ter mais, porque hoje você conhece outras ferramentas. Então, o cuidar de si mesmo, com as ferramentas que você conhece hoje, levando elucidação para aquela parte da sua consciência que ficou cristalizada naquela situação, é a maior ferramenta de autocura que você tem. Uhum. Né? A hipnose favorece muito esse processo. O floral ele traz a energia vital para você fazer isso. Entendi. E nessa ideia, Marta, esse compreender para que a pessoa possa realmente, então, tomar uma decisão de viver bem, essa potência, ela está relacionada diretamente com a decisão, com a escolha que a pessoa passa a ter como possibilidade? Veja assim, quando você faz uma escolha, ou minimamente eu me coloco disponível para perceber em algum momento em que eu possa fazer essa escolha, você já tem um endereço, né? Você já tem um foco. Olha, se eu posso escolher ir para este lugar ou para aquele, geralmente a pessoa vai preferir num estado tranquilo de consciência ir para um lugar melhor. Uhum. Né? Eu falo assim, que a gente tem um GPS ali, a gente pode digitar. Quero ir para o céu ou quero para o inferno? Aonde eu vou? É muito boa essa. Então, para o que você vai digitar no seu GPS, você vai traçar um caminho para chegar lá. Então você tem que virar para cá, virar para lá, faz uma volta. Então isso favorece a pessoa ter potência para chegar no endereço que ela quer. Uhum. Quando ela escolhe, ela traça o caminho, né? Então, se eu quero chegar até Dallas, eu preciso ver qual é o percurso para chegar lá, não é mesmo? É verdade. E qual é o melhor percurso? Qual é o melhor caminho? Qual é o caminho que eu tenha condições de trilhar com sabedoria, com pés firmes, né, no chão? Então, um caminho bem traçado. Eu vou dizer isso, é um caminho bem traçado. Que aí entra no papel do terapeuta, né, de ajudar o cliente a encontrar o melhor caminho que existe dentro dele. É verdade. E esse encontrar o melhor caminho, né? Sem essa potência que você falou, eu acho que aqui está a grande chave, que é fenomenal quando você consegue fazer essa junção e trazer esse processo, né? Porque o que você montou aqui foi realmente você disse uma metodologia, eu vejo aqui, em inglês eu chamaria isso de framework, né? Um processo que está realmente estruturado, passo a passo, que dá realmente uma orientação de como criar essa potência, de como gerar essa autonomia, e obviamente nós estamos usando a palavra aqui que você colocou, né? Energia vital, para junto da hipnose buscar, através dos recursos, esses elementos que estão dentro do indivíduo, né? Fazer essa viagem interior para poder realmente ajudar com que a pessoa tome as escolhas mais adequadas. Na programação neurolinguística a gente tem aquele pressuposto, né, de que as pessoas sempre tomam as melhores decisões diante das opções que têm, né? Eu gosto de usar uma frase que é assim, o presente é o melhor momento para tomarmos a melhor decisão que podemos tomar agora. É verdade. O presente é tudo. O presente é precioso demais. Não é? É uma preciosidade o nosso momento presente. Eu costumo dizer assim, que a nossa mente vai para qualquer lugar, para onde a gente direcionar, mas o corpo sempre fica aqui. É verdade. E o corpo é quem faz. O corpo é que vai executar o que a sua mente quer. Uhum. Não é? Então, trazer
expandir a mente, trazer para o corpo, né? Para a presença, para estar presente dentro desse corpo, para ter potência para realizar. Essa visão de presente e a gente se conectar isso lá com o aspecto da forma de escutar, forma de ouvir, da autoconsciência, da percepção. Aqui eu vejo então esse mundo do floral que você tem explicado pra gente e da hipnose se fundir de maneira muito completa, né? Por que talvez não tenha tantas outras pessoas aí envolvidas e fazendo essa conexão da hipnose com o floral? Será que porque elas talvez não façam um uso metodológico, como é o que você colocou aqui? Porque você realmente montou, para mim, eu vejo um processo, eu vejo aqui um processo terapêutico, claro, estruturado, né? E que faz essa união entre as duas coisas. Como é que você vê isso? Qual que é o panorama do uso hoje do floral e da hipnose no Brasil, ou talvez até pelo mundo? Olha, aí alguns colegas podem até ficar chateados comigo e eu não vou citar nomes porque até nem sei quem são. Tudo bem. É muito comum e eu falo que o terapeuta ele é o responsável pela má compreensão da utilidade dos florais. O uso de qualquer técnica fora de contexto, ela não tem valor nenhum, não é? É verdade. Não tem valor. Informação sem uso, sem estrutura, não é nada. É lixo, né? Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa que eu falo assim, você me diz, eu tô pensando uma coisa que me deixa meio triste, eu vou dizer pra você, isso aqui é um floralzinho? Não. Se alguém falar pra mim que é um floralzinho, eu vou sair correndo. Porque esse terapeuta... Não, porque ele não tem... a sabedoria da profundidade desse floral. Os florais, eles abrem muitas portas na consciência. Tem muita potência numa gota de floral. Nós fizemos dentro do trabalho de pesquisas, e aí eu não vou saber te dizer o nome do aparelho agora, porque eu não me recordo. Mas nós medimos a carga elétrica de um floral. Então, a carga elétrica de um floral, ela é capaz de criar colapsos. No ser humano, entendeu? Se você não souber utilizar, ele não só vai abrir uma porção de portas na sua consciência, eu vou usar até uma imagem assim, você cutucar uma casa de marimbondo e ficar ali esperando o marimbondo te picar. Tô entendendo. Então, porque vão vir conteúdos do inconsciente, do subconsciente, que se não souberem ser trabalhados, eles vão ficar ali como verdadeiras navalhas, cortando, machucando o cliente todo o tempo, entendeu? Olha só. Não é só tomar um floralzinho, é fazer uso de um floral de forma consciente para a sua necessidade. Eu não posso ir numa farmácia e dizer, eu tô com uma raiva, me dá aí um floralzinho para raiva. Não existe. Isso não é trabalhar de forma consciente. Tô entendendo. Então, por isso, o floral ele é considerado como água com açúcar, efeito placebo, né? Algo insignificante. Então, em todo o processo de pesquisa que a gente fez, e são pesquisas consistentes, a profundidade de um floral, a carga elétrica que esse floral tem, mexe na consciência. E se mexe ali, tem resultados, né? Tem reações, e essas reações é que são trabalhadas dentro de um processo terapêutico. Claro. Toda mudança de consciência, ela realmente ela mexe com vários aspectos de toda a estrutura da pessoa, né? A gente entende muitas vezes, até de uma maneira extremamente científica, né? Moldes, a gente pode usar todos os moldes científicos e modelos científicos existentes. Quer dizer, quando há uma modificação de uma variável, isso se reflete no resultado daquela fórmula, né? Sim. E então, realmente, isso que você está colocando, né? Se não há uma modificação, não poderia haver não poderia afetar, não poderia haver um impacto na potência, nessa energia vital. E se há
esse impacto, e se isso acontece de forma realmente positiva, eu acho que isso que você traz faz toda a diferença, porque é uma aplicação estruturada, né? Pensando aqui, Marta, talvez, assim, o que é que pode, de repente, limitar outras pessoas a, de repente, fazer uso daquilo que você está colocando, né? Dessa ideia do uso da hipnose aliada com floral. Quais são, de repente, os medos ou conflitos que as pessoas poderiam ter, além desses que você já colocou? Olha, eu não diria assim, medo. Talvez eu tenha sido assustadora. Não era a minha proposta. Eu digo medo porque, você sabe, por exemplo, hipnose, só a palavra já gera um medo nas pessoas, porque elas têm esses preconceitos já estabelecidos. Quais seriam, talvez, a palavra, eu poderia te perguntar de outra maneira, né? Quais seriam os preconceitos, além desse que você já colocou, da questão do placebo, né, da água com açúcar, que as pessoas têm com relação ao floral e, de repente, ao uso do floral com hipnose? Olha, eu falo que a falta de informação é a base disso tudo, né? As pessoas, elas falam de florais, falam de hipnose, falam de tantas outras técnicas baseadas em informações muito vagas. Elas não conhecem exatamente a proposta disso, né? Antigamente, pensava-se que a hipnose, você ia exercer poder sobre o outro e o outro ia ser o seu escravo. E não é bem isso que acontece. A hipnose não é isso. A hipnose traz autoconsciência, ela traz autonomia, como eu disse, né? É o poder sobre você mesmo, das ferramentas internas, das suas células divinas com informações ricas, poderosas e potentes para a sua consciência. Então, a desinformação eu vou dizer assim, que é o pior inimigo tanto da hipnose, do floral, da psicanálise, de tantas outras técnicas que são ricas, né, que são ferramentas valiosíssimas. A falta de informação faz com que se crie preconceitos, né? Então, aprender, e assim, a proposta que você tem aí hoje de levar essas informações para o público em geral, isso é fascinante. Porque a pessoa pode aprender numa fonte segura. Existem muitas bobagens hoje sobre florais, sobre a hipnose, sobre a terapia regressiva, sobre a bioeletrografia, que é uma coisa que eu trabalho muito para que isso seja olhado como ciência, porque de fato é. Então, eu trabalho muito nessa coisa assim, de levar a informação de forma coerente para que aquela pessoa possa escolher por ela mesma e não por medo do que ela ouviu falar e coisas do gênero. Realmente, isso que você coloca é um motivo principal de porque eu tratei de criar o Hipnocast. Um projeto antigo, mas antes talvez eu não tivesse a possibilidade de colocar ele nesse formato assim. E realmente é isso, né? A ideia é trazer pessoas de gabarito como você, compartilhar informações que são realmente relevantes, que são realmente esclarecedoras, porque informação, como você disse, faz toda a diferença. Nós buscamos formações não necessariamente para satisfazer o ego, né? Mas para poder evoluir como pessoas, seres espirituais talvez, né? Muitas vezes nós buscamos o conhecimento não necessariamente simplesmente para poder aplicar isso no trabalho, mas para evoluir, né? E realmente eu vejo que esses assuntos, quando bem explicados, e você colocou de forma brilhante, Marta, eu fico muito feliz da maneira com que você colocou todo esse universo da hipnose e do floral juntos, porque você estruturou isso numa metodologia e as pessoas que talvez não conhecessem de florais antes, eu entendo que agora ficou muito mais claro. E para as pessoas que conhecem de hipnose, enxergar a potência que o floral pode trazer nessa criação de energia vital e do trabalho em paralelo com a hipnose também faz toda a diferença. E eu espero que aqui a gente consiga levar um pouquinho mais de informação valiosa para essas pessoas que nos escutam agora. Como é que a pessoa, por exemplo, qual seria o caminho para que a pessoa pudesse começar a conhecer mais a respeito de florais? Quais os mecanismos que ela precisaria disparar em termos de busca de conhecimento, de preparação de si mesmo, de preparação teórico e, obviamente, depois prático? Qual que é o caminho que a pessoa precisa passar para poder, no mundo de hoje, no que ela tem disponível hoje, se preparar?
Olha, eu começo dizendo pela leitura, né? A gente tem vários livros hoje muito consistentes, né? De literatura muito consistente sobre os florais, são os próprios do próprio Dr. Bach mesmo, a gente tem bastante literatura, e que eu acho que é interessante começar a ler, porque lendo você começa já a despertar a vontade de aprender além daquilo, né? Então, e também você pode falar, olha, não é isso que eu quero aprender. Na própria leitura você já vai começar a ter este sinal, né? Eu acho que são sinais que vão despertando dentro de nós, assim, a vontade de aprender mais sobre isso, desperta a curiosidade, desperta a intuição, despertam várias ferramentas, vários sinais dentro de nós, né? A leitura, a princípio, nós aqui no Brasil hoje, e vou dizer mais especificamente estamos elaborando um curso de pós-graduação em florais de Bach, que é todo efeito de toda essa pesquisa que nós fizemos, né? Que isso também vai ser traduzido num livro, e vai de formação de terapeutas com um conhecimento científico da questão do floral, né? Que ele funciona, a gente sabe. Porque quem experimenta de forma adequada percebe uma mudança na consciência, né? No sentir-se enquanto ser humano. Agora, o caminho pelo qual ele faz funcionar foi esse que nós vamos buscar dentro do trabalho de pesquisa. Então existe um caminho, isso não está solto, isso não é funcionar por funcionar, ele tem todo um processo. Né? Como é que a energia da flor chega na célula humana? Como é que o ser humano recebe aquela informação vinda da flor? Tudo isso a gente vai levar dentro do curso de pós-graduação e vamos levar também para o livro. Então tem muita coisa, isso que eu falo assim, depois que ainda fiz a pesquisa, que ainda estamos em processo de pesquisa, eu me apaixonei muito mais, porque ali existe uma riqueza de características, de caminhos, é impressionante. Eu sou apaixonada, né, pelo tom da minha voz. Eu já percebi. E a gente, quanto mais nós nos conectamos com aquilo que nós gostamos, que nós temos paixão, mais ainda nós não só aprendemos, né, mais ainda nós nos transformamos. Eu imagino assim, que o processo de transformação, ele passa pelo compartilhar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente sabe, né? E é a ideia mesmo compartilhar essas informações. Você falou desse caminho, desse processo, como as pessoas fazem para entrar em contato contigo e de repente saber um pouco mais a respeito tanto dos florais, do uso dos florais com a hipnose, desse processo que você falou, de repente já se preparar para poder, quando o livro estiver disponível, poder ter contato e acesso, e também no curso que você comentou. Tá, eu vou deixar o endereço de e-mail e o site. O e-mail é contato@martamendes.com.br. Marta Mendes é com TH. E o site é www.martamendes.com.br. Eu vou colocar esses dados de contato na página do episódio, e as pessoas que estiverem escutando, de repente pode depois entrar lá no site do hipnocast.com.br e vai estar lá os dados da Marta também, caso você esteja escutando agora. Se não, olha só, Marta, eu fico muito feliz com a tua participação hoje. Te agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Quero agradecer também pela gentileza de compartilhar tanta informação valiosa conosco aqui hoje. E nessa conversa que eu tive aqui contigo, eu fiquei aqui realmente encantado. Não só pela maneira com que você coloca, né, mas pela paixão que você tem com os florais e com a hipnose. E me despertou aqui vários insights, várias ideias interessantes. Quando o livro estiver pronto, eu vou te enviar de presente, tá bom? Fico feliz. Obrigado. Eu é que agradeço. Então, Marta, realmente, muito, muito obrigado pela tua participação e pela tua generosidade em compartilhar tanta informação com a gente. Muito obrigada, viu? Que essa pequena informação seja de utilidade para quem for ouvir esse programa. Excelente. Minha amiga Marta Mendes aqui no Hipnocast.
Muito bem, esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website, hipnocast.com.br. E o Hipnocast continua no Telegram. O nosso grupo é telegram.me/hipnocast. No mais, até o próximo episódio e um grande abraço. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.